Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? No vídeo de hoje, vamos contar a história do incomparável Pontiac GTO, o projeto de um dos carros mais lindos e cobiçados do mundo. Em 1963, a General Motors divulgou um comunicado entre todas as suas divisões. A companhia deixaria de investir em equipes de fábrica no automobilismo. Isso era uma péssima notícia para a Pontiac, que começava a despontar como uma divisão de alto desempenho do grupo, graças ao sucesso de seus carros nas pistas de arrancada. E claro, pois caía no gosto dos jovens por causa de seu estilo esportivo, com bitolas mais largas e postura agressiva. Foi justamente o público jovem quem ajudou a Pontiac a alcançar o terceiro lugar em vendas nos Estados Unidos. E o fim da Pontiac nas drag strips poderia fazê-los perder o interesse pela marca. Era imprescindível que se encontrasse uma alternativa. Essa alternativa foi o GTO. Há muita discussão a respeito de quem foi o pai do Pontiac GTO. Há quem diga que foi Jim Hungers, do departamento de marketing, por convencer os executivos da marca de que os jovens eram o mercado mais importante. Outros dizem que foi um trio de engenheiros: Russell G., Bill Collins e John DeLorean, que era o engenheiro-chefe da marca na época, e pensaram: e daí que não podemos correr? Vamos colocar a força das pistas nas ruas. Só uma máquina do tempo poderia nos dar a verdade. Mas sejamos francos, não faz sentido escolher entre uma versão ou outra da história. O que importa é que esses quatro homens simplesmente inventaram o conceito de muscle car como conhecemos hoje. O conceito é maravilhosamente óbvio. Colocar um dos maiores e mais potentes motores, que equipavam seus modelos full-size, em seu modelo médio, que estava prestes a ser lançado, Tempest. Por sorte, os motores da Pontiac na época eram todos idênticos nas dimensões, independentemente do deslocamento. Sendo assim, o V8 389 6.4 do Pontiac Grand Prix coube no cofre do Tempest, no lugar do V8 326 5.3 usado originalmente. Naqueles tempos, a rivalidade entre as fabricantes americanas não estava restrita apenas às três grandes de Detroit. A indústria automotiva estava crescendo tanto que até mesmo marcas pertencentes a uma mesma companhia eram concorrentes ferozes entre si. E quem ganhava com isso era o consumidor. A Pontiac não queria entregar seu plano de bandeja para as outras divisões da GM. E por isso, não fez muito alarde ao lançar o Tempest com motor 389. Sendo assim, em vez de anunciá-lo como uma nova versão, a marca foi discreta e o lançou como um pacote opcional. Disponível para as versões conversível, hardtop e coupé, o pacote foi batizado de GTO, inspirado na Ferrari 250 GTO. Não houve complicações quanto a direitos autorais sobre o nome, porque a sigla Gran Turismo Homologato era de propriedade da FIA e não da Ferrari. O motor 6.4 litros do Tempest GTO tinha 325 cavalos brutos a 4.800 RPM, quando equipado com carburador quádruplo Carter, e de 348 cavalos quando se optava pela carburação Tri-Power opcional. A transmissão era manual de 3 marchas com alavanca no assoalho e manopla Hurst, embora fossem opcionais um câmbio manual de 4 marchas e a transmissão automática de 2 marchas Super Turbine 300. Equipamentos adicionais incluíam mangueiras de metal para as linhas de freio, diferencial de deslizamento limitado e sistema de arrefecimento de alta capacidade. Curiosamente, o conta-giros também era opcional. Mesmo sem fazer muito barulho no lançamento, o pacote GTO
não demorou a se popularizar entre o público jovem, esgotando as 5.000 unidades enviadas para as concessionárias de todo o país. Testes da época indicavam belos números, de 0 a 100 km por hora em 6,6 segundos, e quarto de milha, um dado importante visto que as arrancadas ainda eram importantes para a imagem desses carros, em 14,8 segundos. O ponto alto foi o comparativo que a revista Car and Driver fez na época, colocando o Pontiac GTO lado a lado com a Ferrari, que lhe emprestou o nome. Foi por causa de toda essa recepção positiva que ainda naquele ano as outras divisões da GM começaram a trabalhar em projetos semelhantes, bem como as companhias rivais de Detroit. Nomes como Chevrolet Chevelle e Dodge Dart começaram a aparecer. Em 1965, o Tempest foi atualizado e com ele o GTO. O visual adotou os faróis empilhados na vertical, que são a forma mais conhecida de GTO, e que lembra bastante o nosso Ford Galaxy 1967. O comprimento aumentou em 7,9 centímetros, mas o entre-eixos e o espaço interno permaneceram os mesmos. Acompanhando o novo visual, vieram mudanças no motor. Agora, o de carburador quádruplo rendia 335 cavalos, graças ao comando mais bravo e ao novo coletor de admissão. O Tri-Power agora tinha 360 cavalos e chegava aos 100 km por hora em 6,1 segundos. No ano seguinte, o GTO se tornaria um modelo próprio, mas as maiores mudanças estavam reservadas para 1967. O motor passava a descolar 400 polegadas cúbicas, ou 6,5 litros. A ideia era contornar uma limitação imposta pela GM, que eliminou a opção de 3 carburadores e manter a potência de 360 cavalos. Mas havia aí um problema. A mobilização da concorrência acabou acelerando o processo de envelhecimento do GTO, que tinha apenas 3 anos de vida. Por isso a Pontiac decidiu mudá-lo radicalmente para o ano seguinte. Em 1968, o Tempest mudou de plataforma e, consequentemente, o GTO também. Se há quem prefira a primeira geração, também existem os admiradores fiéis da segunda. Não é preciso explicar demais. A nova plataforma da GM deu ao GTO um entre-eixos mais curto e uma carroceria mais musculosa e curvilínea. Ótimo exemplo do perfil garrafa de Coca-Cola. A dianteira em material plástico emborrachado, que embutia o para-choque e, por um custo adicional, escondia os faróis atrás da grade. Era extremamente atraente. Mecanicamente, porém, o carro era o mesmo. Só o modelo básico tinha 15 cavalos a menos, totalizando 320 cavalos. Contudo, não demorou para que o motor Renair 2 fosse introduzido como opcional. Ao ser equipado com ele, um motor de 400 polegadas cúbicas alcançava os 370 cavalos, tornando o novo carro o mais potente GTO até então. Vale lembrar que a Pontiac declarava números de potência bem próximos do que era entregue nas rodas, diferentemente dos concorrentes que preferiam divulgar a potência bruta em uma estratégia para ter vantagem em competições da NHRA, que separavam os carros pela cavalaria. Acontece que naquele ano, a Plymouth lançou o Roadrunner, seguindo uma estratégia interessante. Entregar um carro muito potente, porém apenas com os equipamentos básicos, por um preço bem camarada. Vendo potencial naquilo, a Pontiac preparou aquele que talvez seja seu maior ícone dos American Muscle, o Pontiac GTO de Judd. Nome que vinha de um programa humorístico muito popular da época, Lauren, na NBC. Nele, o comediante Sammy Davis Jr. sempre repetia a frase "Here comes the Judd", ou "Aí vem o juiz". De início, a marca queria fazer algo parecido com o Roadrunner e entregar desempenho de baixo custo. Contudo, eles acabaram desistindo da ideia e decidiram transformar o Judd
em uma versão mais potente, sim, mas também mais cara. O pacote Judge consistia no sistema Runner 3, com entradas de ar maiores, um aerofólio, adesivos e faixas temáticos e a opção pelo belo tom de laranja. O GTO de Judge podia ser um hardtop ou conversível e respondeu por quase 7.000 das 72.000 unidades do GTO vendidas em 1969, o melhor desempenho na carreira do Muscle. Para o ano seguinte, o GTO e o Judge recebiam um motor ainda maior, o V8 455 7.4 litros, e os mesmos 360 cavalos, porém a baixíssimas 4.300 RPM. O resultado era que, mesmo maior, o motor era menos poluente, algo importante em um ano em que os órgãos reguladores de emissões começavam a pesar sobre os muscle cars. Era uma tendência que crescia. Afinal, depois do auge sempre vem a queda. O motor era mais manso e a Pontiac até oferecia um pacote instalado em concessionárias para quem não estivesse satisfeito, consistindo em cabeçotes preparados, comando mais brabo e carburador Holley quádruplo. Mas a imagem do GTO já estava começando a ficar comprometida e as vendas caíram quase que pela metade. A chegada de 1971 só piorou as coisas. A gasolina de baixa octanagem se tornava mais abundante no mercado e a Pontiac decidiu reduzir a taxa de compressão dos motores. O resultado foi uma queda de força assustadora. Agora o V8 400 entregava 300 cavalos e o 455 ficava com 335 cavalos. Péssimo para as vendas, e a reestilização da dianteira não ajudou muito. Era bonita, mas não se comparava à anterior. As vendas refletiram as mudanças ruins, caindo para 10.532 ao final de 1971 e para ínfimos 5.800 no ano seguinte. Era um sinal dos tempos. A crise do petróleo transformara os muscle cars em vilões e os esportivos em piadas sobre rodas. Isso ficou ainda mais evidente em 1973, onde a sigla voltou a representar um pacote opcional, desta vez para Pontiac Le Mans. Um visual mais careta, que era a tendência da época, que também pôde ser observada no desastroso Mustang II. O carro tinha apenas câmbio automático de 3 marchas. Seu V8 de 455 polegadas cúbicas foi duramente estrangulado e agora entregava apenas 230 cavalos. O sopro de alívio veio em 1974 com uma nova mudança. Agora um pacote do Pontiac Ventura era um compacto para padrões americanos e disponível em versões hatch e coupé. O GTO se tornou um concorrente do Ford Maverick e do AMC Hornet X, com motor V8 350 de 200 cavalos. Carro pequeno e motor grande, como havia sido há 10 anos. As vendas cresceram novamente, com o GTO emplacando 7.058 unidades. Mas já era tarde. A Pontiac aposentou de vez o GTO. Essa foi a história do Pontiac GTO, um carro maravilhoso e sonho de consumo de muitas pessoas. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui uma semana estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!